O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar o coração da amada igreja de Cristo. Você pode abrir comigo, primeira epístola do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 13. 1 Pedro, o capítulo é o de número 1 e o verso é de número 13. Se a mídia puder colocar no telão. A minha é revista, corrigida, atualizada, amém? Você já sabe a minha versão, né? Então põe aí, para os irmãos que não tiverem Bíblia, acompanhar. Graças a Deus, você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. Voltou o telão, irmãos. Eita, glória a Deus. Graças a Deus conseguimos. É a ajuda de todos envolvidos, departamento de mídia, galera do som. Deus abençoe a cada um de vocês. Por favor, não deixe ninguém em pé nesse momento, que todos possam estar. Tem lugares ainda aqui no meio. Ocupe esses lugares em nome de Jesus. Peço a atenção de vocês para a palavra do Senhor. Essa palavra é para a igreja de Cristo. É para todos aqueles que um dia juraram fidelidade ao Senhor. O Senhor me deu um tema para essa mensagem. E o tema é um convite à santidade. Nós já pregamos aqui uma outra vez ela. Estamos voltando com essa temática, porque a noite é propícia para vivermos isso hoje. Então abra comigo aí 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 13. E diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Verso 16. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou, mais uma vez a igreja, sede santo, porque eu sou santo. Repita comigo, sede santo, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Essa é a voz de Cristo à igreja. Cristo é que disse essa palavra, eu sou santo. Como introdução dessa mensagem, eu quero trazer à amada igreja do Senhor o seguinte entendimento. Quando nós cremos em alguma coisa da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente começa a mudar o nosso jeito, como também os nossos aspectos, mediante a crença daquilo que nós estamos vivendo no momento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém? Então vamos lá. Então, na nossa trajetória de vida, existem momentos ou fases da nossa vida que a gente começa a se relacionar, ou descobrir, ou conhecer alguma coisa, que o nosso comportamento, a nossa forma de viver e de ser, começa a ser mudada mediante essa nova crença. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Empreste um pouco da sua atenção, já a gente acaba, e eu preciso que você seja inteiro nesse momento da ministração da palavra de Deus. Com isso eu quero trazer um exemplo muito simples, a gente conhece, todo mundo conhece. Quantos aqui já não foram ao médico? Quantos já passaram pelo médico? Isso, já foram ao hospital, clínica, então, muito bem. Então vamos supor que você está estudando medicina, e à medida que você estuda medicina, você começa a desenvolver tal conhecimento. Isso libera em você uma capacidade de compreender e entender que alguns medicamentos, através de alguns antibióticos, analgésicos ou alguma forma de medicamento, ela pode levar uma pessoa, o ser humano, a viver uma melhora no seu organismo, seus órgãos internos, pode viver uma melhora e supostamente uma cura. Sim ou não, igreja? Sim, podemos. Então, à medida que a gente estudando a medicina, conhecendo um pouco, a gente sabe que ao desenvolver tal prática, vamos ver, eu estou estudando a medicina, vamos supor, né? Trazendo vocês essa ilustração. Eu estou estudando a medicina, então eu começo a descobrir que alguns medicamentos têm a capacidade de curar o meu corpo. E porque eu estudei, eu acredito. Não é assim? Porque eu busquei o conhecimento sobre tal, eu acredito, não é assim?
Só que também a gente aprende em relação à medicina que os excessos também de alguns medicamentos, como também pode ser uma dosagem errada de qualquer outro tipo de medicamento, também pode levar a pessoa até mesmo a óbito. Então, o excesso ou uma aplicação de um medicamento errado pode matar uma pessoa. Vocês entenderam isso? O que eu quero trazer para a reflexão da igreja nesse exemplo é que tudo na nossa vida a gente precisa ser dosado, como também viver equilíbrio. Então, tudo na vida, dentro daquilo que a gente conhece, precisa ser dosado, precisamos ter equilíbrio sobre isso. Quantos estão compreendendo essa mensagem? Você pode dizer um amém? Vou citar um outro exemplo aqui, e com isso a gente começa a refletir o quê? Que os excessos podem ser prejudicial à nossa saúde. E aqui eu deixo já uma rema para você, tome cuidado com os excessos. Nós já pregamos isso um outro tempo, se não me engano a gente estava lá no Salão Hermínia, no tempo da obra aqui, a gente trouxe essa palavra, com cuidado com os excessos. Muito bem, o outro exemplo que eu quero aplicar aqui para a Igreja de Cristo, é um outro muito simples. E com isso eu quero que você entenda que aquilo que você busca conhecimento, você passa a acreditar naquilo. Essa é a primeira linha de entendimento que eu quero que todos vocês tenham. Então vamos trazer um outro exemplo aqui. O outro exemplo qual é? Se a gente pratica esporte, uma atividade, um exercício de rotina, a gente começa a praticar isso, eu entendo que através dessa atividade, de uma rotina e bastante exercício, eu vou ter uma saúde melhor, uma vida mais equilibrada e uma resistência muscular devido ao exercício. Vocês compreendem isso? Concordam com isso? Todos entendem isso? Tem atleta aqui na igreja hoje? Tem? Cadê a Aline? A Aline eu sei que é. Amém? Então, se você entende isso, o que eu quero dizer? Nós mudamos com aquilo que nós cremos. Então, se eu tenho uma consciência, um entendimento que exercício físico vai trazer um bem-estar para o meu corpo, tendo esse entendimento, eu começo a procurar um bem-estar para mim, para a minha vida, para a minha saúde. Vocês compreendem isso, Igreja de Cristo? Amém, irmãos? Muito bem. Então, sendo assim, eu entendo que a pessoa, quando eu creio na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, logo eu entendo que também preciso manifestar mudanças e comportamentos diferentes no meu estilo de vida. Agora eu estou chegando onde eu queria, amém? Eu fiz uma comparação normal do nosso cotidiano. A nossa crença está naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode movimentar, em coisas que a gente pode fazer, a gente acredita que vai dar certo. Se você é um profissional na área de saúde, você acredita que pode fazer muito mais. Se você é um profissional na construção civil, você se julga um bom profissional a ponto, eu tenho a capacidade de construir, de levantar um prédio, uma casa, um edifício, enfim. A gente confia naquilo que a gente estuda para viver. Agora, dentro desse conceito, eu quero trazer a mentalidade dessa igreja e a mentalidade dos nossos candidatos a batismo, que nós temos a tendência em mudar. Nós somos seres humanos que evoluímos à medida que nós estamos, a cada ano, vivendo um mês de aniversário ou ano de aniversário. Nós estamos em crescimento, em evolução, em mudando o tempo todo. Mas é importante entender que dentro desse comportamento, à medida que eu conheço a Jesus Cristo, e eu entendo que eu preciso então que agora manifestar uma mudança no meu comportamento, no meu estilo de vida e alguns hábitos também que a gente pratica. E a rema é, como eu conheço Jesus e me relaciono com Ele, eu começo a ser curado no meu espírito, na minha alma e também no meu corpo. Deu para compreender até aí, irmãos? Amém, irmãos? Deu para compreender até aí? Muito bem. Então, uma medida que a gente se relaciona com Jesus Cristo e o conhece, a gente vai mudando também algumas coisas no nosso interno. A nossa capacidade espiritual evolui, você se torna uma pessoa mais decidida, a sua alma fica uma alma mais saudável, alegre, não mais carregada de tantas emoções e muitos sentimentos que lhe atrapalham, e a sua carne passa a ser saudável. Porque isso é o efeito que nós temos quando conhecemos a Jesus. E uma vez que nos colocamos em sua presença e nos lançamos a Ele. E como primeiro tópico dessa mensagem, um convite à santidade, que significa viver uma novidade de vida através do Evangelho de Cristo Jesus. Eu chamo essa igreja para viver uma mudança em seu comportamento.
Eu chamo essa igreja para relembrar que um dia, cada um de vocês passaram por um momento como esse. Ou se alguém aqui não passou, não vai lhe faltar oportunidade na vida de se arrepender dos seus maus caminhos e viver a novidade de vida, que ao descer as águas você deixa um passado. E quando se levanta, é um ato simbólico, e quando se levanta você está decidido a viver uma novidade de vida. Quantos podem glorificar ao Senhor pela vida dos nossos candidatos que estão hoje aqui decididos no Senhor? Muito bem. Aleluia. Sendo assim, através do meu relacionamento e meu comportamento com Cristo e o meu desenvolvimento através da palavra aplicada em meu coração, através de uma palavra muito importante que eu falo muito aqui, é a nossa aceitação. Quando há aceitação pela palavra, quando você permite que a palavra entre no seu coração e ela começa a transformar os seus hábitos, começa a transformar um estilo de vida, começa a mudar alguns comportamentos que você tinha no passado e agora não tem mais, porque você entende que você agora conheceu a Cristo e precisa viver a mudança, e viver a mudança é viver sendo parecido com Cristo. E aí quando a gente fala ser parecido com Cristo, talvez você está pensando que tem que deixar o cabelão crescer, a barba crescer, e eu botar um roupão, e abarrar um barbante na cintura, botar aquele chinelinho de... Não, não é nada disso. Mas a gente está falando em relação ao caráter. Nós estamos falando em parecer com Cristo em relação do aspecto, daquilo que nós estamos mudando aqui dentro e também por fora. Não é a roupa, não é talvez o falar bonito, não. É realmente aquilo que você pode exalar na sociedade como mudança de comportamento, mudança de hábito. E isso vai transformar o ambiente que a gente vive, isso transforma o ambiente onde a gente está, isso transforma a família, transforma relacionamentos, isso muda muita coisa. E o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui em 1 Pedro 1,3, ele está dizendo aqui: em Cristo Jesus, segundo a sua muita misericórdia, fomos regenerados a viver a viva esperança. Eu vou repetir para você: em Cristo Jesus, segundo a sua muita misericórdia, nós somos regenerados a viver uma viva esperança. Então, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós somos regenerados à medida que a gente reconhece o sacrifício, acredita em Cristo Jesus e se dispõe a viver através da aceitação, conforme eu falei, uma vida com Ele. Isso é viver novidade de vida. Isso é viver mudança. Então logo a gente entende que não podemos mais trazer para o nosso presente o passado. Porque o que acontece hoje na vida de muitas pessoas, começam a arrastar um passado para o seu atual presente. E quando a gente começa a arrastar um passado para o atual presente, parece que você não viveu uma nova vida. Parece que você não passou por esse momento. Ou seja, parece que a gente não deixou para trás uma velha natureza. Então viver essa novidade de vida é não mais trazer um passado para o presente momento. Isso é liberdade, isso é libertação. Isso é viver uma vida sem culpa. E uma das coisas que atrapalha muito o homem e a mulher de Deus, o cristão, qualquer ser humano, é viver a sua vida no tempo presente com culpa de alguma coisa do passado. Quando a gente começa a manifestar esse estágio de culpa, é porque a gente não voltou lá atrás e não fez o que tinha que ser feito. Que é o quê? Liberar perdão. Liberar perdão como também pedir perdão. Porque o fato de estarmos dentro da igreja, falar que somos crente ou filho de crente, não nos faz ser melhor que ninguém. Eu torno a falar aqui, essa aqui é a igreja de pessoas que sofrem deficiências. Nós não estamos aqui porque somos os super santos. Bom, eu olho daqui e não vejo asa em ninguém, nem eu tenho. Nenhuma orelhazinha, não. Aqui é a comunidade da fé, onde todos nós passamos por experiências da vida, e o intuito de estarmos aqui na igreja, aqui o intuito de estarmos aqui como família, é tentar acertar o caminho. Você devia glorificar mais a Deus por isso. Porque o fato de estarmos na igreja e sermos crentes não nos faz melhor que ninguém, não, nós não somos melhor que ninguém. Nós somos um povo, pela palavra, que é separado, lavado e remido pelo poder do sangue, uma vez que aceita. Então, uma vez que eu aceito o poder do sangue de Cristo na cruz do Calvário sobre a minha vida, eu tenho aceitação pela palavra dele, pelo evangelho dele. Aí eu faço o que? Eu começo a seguir. Aí tem aquela música: estou seguindo
a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, não olho mais. E para seguir a Jesus tem que deixar o passado. Para seguir a Jesus você não pode dar um passo e olha, mas fica pendências. Então viver uma vida com Jesus, essa liberdade, esse conhecimento, é um conhecimento Jesus, é conhecer a verdade. E o próprio Senhor Jesus disse lá nos evangelhos, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente está deixando de viver uma vida feliz, saudável, alegre, porque a gente não quer entrar nos moldes do Evangelho, a gente não quer entrar nos moldes de Jesus. Para estudar medicina, a gente entra num padrão. Para fazer exercício, a gente segue as séries lá. É 3 de 15, é 4 de 15. E você está... Você faz. Mas para seguir o molde de Cristo, que é ler a palavra, meditar na palavra, ficar na palavra, guardar a palavra, a gente não faz. É necessário deixar o passado para trás. Hoje é uma noite de transformação e o convite que nós trazemos a essa igreja é um convite à santidade. Essa é uma palavra para os crentes, para os salvos, lavados e remidos, que entende que estamos num processo de aperfeiçoamento. Processo de aperfeiçoamento é todo dia, queridinho, queridinha. Todo dia eu aprendo que preciso ser melhor do que o dia que eu fui ontem. Todo dia eu aprendo, Rufus. Todo dia eu aprendo que preciso ser melhor. Ontem eu fiz coisa boa, hoje tem que ser melhor. Ainda não deu meia-noite, ainda é o mesmo dia. Eu preciso mudar a minha história. Porque aquilo que eu escolher fazer hoje vai mudar o meu futuro amanhã. Porque para trás eu olho o passado e culpa. Quando a gente olha para trás, a gente vê um caminho que podia ter feito melhor. Algumas escolhas foram feitas erradas. Mas se para frente, não tem como prever. Não. Quem sabe? Não dá para saber. Eu não sei o que vai acontecer quando a gente sair dessa porta para fora. Não tem como. Mas tu não é pastor? Sim, mas não sou adivinho. Sim, não tem isso. Não. Se Ele quiser revelar, se Ele quiser profetizar, assim diz o Senhor, é isso que vou fazer e acontecer. Amém, amém. Mas se eu confiar naquele que me chamou e é fiel, é verdadeiro, é poderoso, eu vou dar todos de um passo, tranquilo, confiante, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não olho mais. Então seguir a Jesus é entendimento, é aceitação, é deixar o passado para trás e viver uma vida de liberdade sem culpa. E o convite à santidade é um convite à mudança. E eu pergunto nessa noite, e agora começa a pregação: você está disposto a viver uma mudança hoje? Quem está disposto a viver uma mudança hoje de vida? Quem entende isso? Vamos lá, cadê você? Você não quer não? Eu quero mudar, eu quero ser melhor a cada dia. Às vezes a gente é muito rígido. Eu me peguei esse dia e falei com a minha esposa, eu preciso sorrir mais, às vezes eu fico tão sério com algumas coisas. Eu gosto de brincar. Os mais íntimos sabem que a gente gosta de brincar. Eu falei com a minha esposa esses dias de manhã. A gente faz muito o nosso devocional pela manhã. E nesse dia eu tirei para elogiar minha princesa. E aí comecei a falar: você é a flor do meu jardim, minha pérola. Eu ganhei na vida quando me casei com você. Você tem que regar o seu jardim, irmão. Você tem que fazer essas coisas. Dá glória aí, minha filha. É isso aí. É hoje. Eita, glória a Deus. Eita. Meu Deus. Você tem que regar seu jardim. Você tem que sair dessa rigidez. A rotina do dia a dia cansa. O trabalho está te matando. Sai de um dia, entra para o outro. E sai de um trabalho, entra no outro. É uma rotina. E se você não der destino para as coisas, vai ficar enrolado. Vai correr e morrer na praia. Peraí, tem que ter objetivo a tua vida. Você está vivendo e lutando para quê? Jesus Cristo é o molde que a gente precisa ter. Aleluia, aleluia.
Verso 13 diz assim, a expressão cingindo o vosso entendimento. Cingindo o vosso entendimento significa preparar a mente e o coração para viver uma ação. O texto que nós acabamos de ler, cingindo o vosso entendimento, significa preparar a sua mente e o seu coração para viver uma ação. Me pergunte agora, que ação é essa? Ah não, meia dúzia só que quer saber, não vou falar não. Vou beber água. Me pergunte, que ação é essa? Agora eu falo. A ação de estar vigilante e focado. Lembra? Não perca o foco. Lembra da mensagem? A ação de estar vigilante e focado, como quem vai se preparar para um trabalho, como que você vai preparar para uma batalha. Cingir o vosso entendimento é se preparar, é estar vigilante, atencioso. Estou ligado, eu estou observando. Por quê? Hoje é dia de movimentar. Eu vou movimentar. Quase sai uma língua estranha agora. Eu vou movimentar. Eu vou trabalhar. E quando você sai para trabalhar, tu sai de qualquer jeito? Não. Tu prepara um kit, a bolsa. Tu leva um guarda-chuva. E pode chover. Pode fazer frio no BRT, no trem. A marmita. Você leva a marmita. Você leva coisas que são úteis para o seu dia. Você se prepara para a batalha, você se prepara para uma guerra, você se prepara para o trabalho. Quando o texto está falando assim, a expressão que está falando, cingindo o vosso entendimento, significa preparar a sua mente e o seu coração para uma ação. A ação de ser vigilante, estar focado, como quem sai para um trabalho, como quem sai para uma batalha. Porque essa metáfora, cingindo o vosso entendimento, essa metáfora, ela está sinalizando para a gente que ela traz o entendimento de prender. Cingir significa prender, como quem prende a roupa com cinto. Isso é cingir. É como quem prende a roupa com cinto. Para que isso? Para que a sua roupa esteja bem adequada, para que você possa fazer movimentos livres. Eu faço movimento e as calças não estão caindo. Por quê? Eu estou de cinto. Eita glória, as calças não caem. Porque aí está de cinto, cingido, corpo cingido. Então a metáfora que está sendo pregada aqui, a palavra está dizendo, quando o apóstolo Pedro está dizendo assim, cingir o vosso entendimento, significa preparar a vossa mente, o vosso coração para uma ação, que é estar vigilante, é estar focado, é estar preparado para uma batalha, é estar preparado como se fosse para um trabalho. Essa metáfora é prender como roupa um cinto para facilitar o movimento de uma esfera agora espiritual. Aí ele finaliza trazendo esse entendimento numa esfera espiritual. Eu preciso estar com a minha mentalidade focada em quem me prometeu, em quem me deu a palavra de fé e esperança. E quem é esse? Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que pagou pelos meus pecados quando eu não tinha como pagar, aquele que me lavou, aquele que não me olha fazendo acepção de pessoa, mas Ele com o seu olhar me transforma o dia. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor nesse momento. E essa metáfora, ela representa a prontidão e a disposição para obedecer e perseverar na fé. Porque, em outras palavras, eu quero dizer assim para vocês, que quando a palavra está preparado vem como um chamado para mim, para você, é realmente se prender a um entendimento. Esteja preparado, esteja pronto. Cingi o vosso entendimento. Prepare que vai ter ação na vida. Achando que essa vida de crente é uma vida xoxa. Não, é uma vida de conquista. Tem luta? Tem, mas aperfeiçoa você. Se torna sábio. Tem muito crente em empresa dando um show em quem fez faculdade, irmãos. Porque a luta aperfeiçoou ele.
Tem gente fazendo faculdade de contabilidade, faculdade, nada contra, faz mesmo. Mas o caráter, o gênero da pessoa é ruim. Mas quando a gente se encontra com Cristo, a maior faculdade da vida acontece. É transformador, é revelador. Cingir o vosso entendimento, a metáfora, em outras palavras, é estar preparado com a mente em alerta e o coração voltado para Deus, pronto para enfrentar os desafios que a vida vai te apresentar. É estar firme. Cingir o vosso entendimento significa estar preparado, fortalecer a sua mente, ter um coração vigilante e esperar na graça. Cingir o entendimento é esperar na graça. Eu avanço mais um pouco dentro do trecho que nós acabamos de ler. O sede sóbrio. O que significa sede sóbrio? É ter equilíbrio emocional, como ter controle também do seu temperamento. O apóstolo Pedro está chamando a igreja para viver esse tempo de não andar mais vacilante, duvidosos, mas ele está dizendo o quê? Sede sóbrios. Tenha equilíbrio emocional. Aprenda a dosar algumas coisas em sua vida. Com isso ele está dizendo assim, toma cuidado com o seu temperamento. A gente precisa tomar cuidado com o nosso temperamento, irmãos. Dá para mudar de personalidade, irmãos? Dá para mudar sim ou não? O pastor Adriano pregou isso aqui. Não dá. Não dá. É a sua personalidade. Nasceu assim, você tem personalidade. Mas o que o evangelho faz? Te ajuda a controlar ela. Não parece, né? Pastor Ivani é sanguíneo. E todo dia a gente mata essa personalidade. Todo dia a gente começa, não, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser manso. Eu tenho que ser parecido com ele. A gente tem que ser parecido com ele. Ele é o modelo, Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Amém, irmãos? Com isso a gente começa a aprender a controlar os nossos impulsos. E quando o texto está dizendo, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperar na graça significa não ser ansioso, tomando medidas por antecipação, mas é aprender a esperar no Senhor. E um gatilho que está arrebentando hoje muita gente é a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma ponta solta de coisas na nossa vida que a gente começa a delegar e a se cobrar demais, como também querer viver o amanhã no dia de hoje. Não tem como, a gente já falou isso aqui. Então não posso ficar ansioso, o que tem que acontecer, o que eu vou fazer? Abrir o olhinho de manhã, é isso. Calma. Dá bom dia primeiro ao Espírito Santo. Pede benção ao Pai primeiro. Vai pedir benção ao Papai do Céu. A tua benção aí. O que você tem reservado para mim viver esse dia hoje? Oh, obrigado, estou de pé. Ih, está funcionando, perninha, braço, tudo direitinho. Eita glória. Deu fome, vou lá comer. Papai do Céu é bom, está tudo funcionando. Dá graça primeiro. Mas não, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho. É uma ansiedade, isso está matando muita gente. Um descontrole emocional é que fala que toma ali remédio e vai, fica doidão da vida. A gente precisa tomar cuidado com os gatilhos da vida, irmãos. A gente reconhece a doença, a questão patológica, a gente reconhece, irmãos, mas tudo é um gatilho, tudo começa com um gatilho emocional, tudo começa com uma porta que alguém deixa aberta e não foi lá, não voltou para fechar. Nós já falamos isso aqui, irmãos, nós cuidamos da igreja, mas deixa aqui a porta, acaba o culto, todo mundo vai embora, apaga a luz, deixa a porta aberta, deixa tudo aberto. Talvez amanhã não entre ninguém, talvez um cachorro e um gato entre aí. Passa um segundo dia, daqui a pouco, 3 dias, talvez algumas pessoas já começam a notar, a igreja ficou aberta e não tem ninguém está cuidando, e está tudo escuro, eu vou lá ver o que é. Entra um curioso, depois entra outro, daqui a pouco tem um morador de rua, daqui a pouco alguém faz um barraco aqui dentro.
Portas abertas acontece isso, e às vezes a gente deixa em nossas emoções portas abertas. Às vezes a gente deixa coisas assim, começa a acontecer o quê? Os lixos da vida começam a penetrar numa história onde não era, fazendo uma história que não era para acontecer. E a sua vida é muito importante, a nossa vida é importante. Tanto é que alguém deu valor a ela e morreu na cruz do Calvário e pagou um preço muito alto, e esse preço é o preço de sangue. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e pagou o preço que eu e nem você podíamos pagar pelos nossos pecados. Nós não podíamos pagar, mas Ele pagou. Então quem espera no Senhor, esperai na graça do Senhor, é esperar, alcança a vitória. Quem espera sempre alcança, não é assim o ditado? Porque você não está alcançando, não está esperando. Porque se você esperar direitinho, você alcança. O verso 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência, o que isso significa? São tipo de pessoas que se dobram aos ensinamentos de Cristo, ou seja, segue a risca. Os filhos da obediência são aqueles que se dobram aos ensinamentos de Jesus Cristo. Seguiu a risca. Eu aceitei Jesus, reconheci Ele como meu único e suficiente Salvador. O que tem que fazer? Tem que ter uma mudança. Uma mudança de comportamento. Se a minha boca era suja, só xingava palavrão, não vou fazer isso mais. Poxa, como é que eu vou representar Cristo com essa boca suja? Não tem como. Se eu era trapaceiro, não vou ser mais. Porque como que eu vou representar um caráter de Cristo sendo trapaceiro, sendo mal falado? Se eu não cumprimentava as pessoas que estavam à minha volta, isso é falta de educação em primeiro lugar, né? Mas também como que eu vou representar Cristo sendo mal educado? Bom dia, boa tarde, boa noite. A educação faz parte do convívio do ser humano. Então a gente precisa desenvolver isso. Se a gente está vivendo essa graça, a gente está entendendo o que o Evangelho está falando para a nossa vida, a gente precisa entender os moldes do Senhor. Então, o filho da obediência, ele segue à risca os preceitos do Pai. Não tem dificuldade. Ele obedece porque entende. Amém, igreja? Amém, igreja? Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não vos moldeis às paixões, significa que aquilo que a carne se apaixona nos leva a viver um molde de vida. Preste atenção nessa parte do texto. Não vos moldeis às paixões, porque aquilo que a nossa carne se apaixona nos leva a viver um molde, um modelo de vida. E molde, irmãos, moldeis é molde, significa forma. E o que é uma forma? É aquilo que modela alguém. Quando o apóstolo está dizendo não vos moldei, ou seja, não entra de uma forma que não te cabe. Não entra dentro de um formato que não foi feito para você. Você entendeu por que eu iniciei falando que quando a gente aprende, conhece alguma coisa, a gente crê naquilo e vai certinho até o fim? Vocês entenderam? E agora eu estou falando sobre um verdadeiro molde que foi separado para mim e para você. Qual é? O molde de Cristo. Cabe certinho em você. Cabe certinho em mim e você. Esse é o molde perfeito, pleno, que nós precisamos viver. E nós precisamos deixar as paixões, porque aquilo que a minha carne se apaixona pode me levar a viver um molde diferente, que não é o modelo de Cristo. Alguém está entendendo a mensagem? Por isso aquilo que a gente se apaixona é aquilo que nos modela. Pois somos seres adaptáveis, irmãos. Somos seres, a gente se adapta a tudo. Você consegue se adaptar. Você está aqui no Rio de Janeiro, num calor de 40 graus, daqui a pouco. Eu conheci gente assim. Você vai ver no campeonato da vida pessoas que perderam por conta de um acidente uma perna, e ele coloca uma prótese lá, ele vai fazer o quê? Não, ele vai ser ciclista, ele vai correr, ele vai fazer alguma coisa, ele continua, ele não desiste. Eu quero dizer para você não desistir da sua história. O que eu quero trazer com essa palavra é: não desista do processo. Comece a desenvolver expectativa sobre aquilo que Deus começou em você, porque aquele que é fiel, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Você pode glorificar o nome do Senhor?
O verso 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Significa que esse é o molde que nós devemos entrar. Isso é o que, irmãos? Decisão. Eu preciso tomar decisão, afinal de contas, de que lado eu estou? O que eu quero da minha vida? Ou a gente vai ficar olhando para trás, vivendo o passado, ou a gente vai seguir adiante, com o futuro e cantando a música Estou Seguindo a Jesus Cristo. O que a gente vai viver de fato nesse caminho de santidade e de decisão? Sede santo porque eu sou santo. Santidade nada mais é do que a separação, e eu falo muito isso aqui, entre o certo e o errado. Santidade nada mais é do que o sinônimo de bondade, benevolência, caridade, inocência, virtude. E nós não podemos perder isso. A santidade é viver a inocência, não ter uma mente mais maliciosa. Porque lá no tempo passado, qualquer coisa, está me olhando atravessado, o que Nivaldo quer comigo? Aí tem, não, ele aí não, Nivaldo não sei não, aí. Uma mente maliciosa, deixa disso. Você está precisando de alguma coisa, Nivaldo? Não, que eu vi você olhando para mim, não sei, de repente você está precisando, eu posso te ajudar, posso te servir? Isso é a mente de Cristo, irmão. Estamos num tempo em que ninguém é mais de ninguém hoje, irmãos. A sociedade está caindo de mal a pior. E o governo nem ajuda. Todo mundo pensa farinha no meu pirão primeiro. Cada um por si, Deus por todos. E não é essa a linguagem do Evangelho. Essa palavra nos ensina outra coisa. Essa palavra nos ensina o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor Jesus. Porque fazendo assim cumprireis a lei de Cristo. Eu preciso amar, me importar com a vida alheia, me importar com o meu irmão, me importar com as coisas que estão acontecendo à minha volta. A gente precisa se importar para terminar melhor e viver o caminho da santidade em nome de Jesus. Segundo e último tópico, eu quero falar sobre batismo. Por isso a cerimônia de batismo nessa noite é apresentar o melhor molde da vida, que é o molde de santidade, e nós fazemos isso através desse convite para viver uma novidade de vida. Hoje o batismo é um chamado para a igreja de Cristo. Porque batismo nada mais é do que arrependimento. Batismo nada mais é do que recomeço. Batismo nada mais é do que viver um novo rumo. Batismo nada mais é do que viver, é estar convicto de mudança. Batismo também é mudança de hábitos. Batismo também é novidade de vida. Isso é batismo. E o convite que nós fazemos para você é o convite à santidade. Batismo é viver um novo entendimento. É reconhecer que somos pecadores, somos falhos. Mas na cerimônia que vai ser realizada daqui a alguns minutos, é uma atitude que qualquer um, todos nós devemos tomar. Uma atitude, qual a atitude? De se arrepender do seu velho caminho, da velha natureza. Fui errante até ontem, porque hoje eu escolhi viver o caminho da vida. Eu escolhi viver o caminho da perfeição. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo, agora aqui é o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos em Romanos, dizendo: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa que não vai olhar mais para o passado, são aqueles que não andam mais segundo os moldes da carne, mas sim agora os moldes de Cristo. Isso significa que eu estou não mais debaixo de uma maldição do pecado, mas sim debaixo da palavra daquele que me salvou. Aleluia. Você compreende essa palavra? Você compreende isso, irmãos? A igreja de Cristo está aqui. Os salvos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro estão compreendendo a mensagem?
Hoje é uma noite memorável, hoje é uma noite de arrependimento. Talvez você já se batizou há muitos anos lá atrás, talvez você já passou por esse momento, mas esqueceu da sua aliança com Deus. Esqueceu dos seus votos com Ele, do seu juramento com Ele. O convite à santidade não é só para viver o ato de batismo, mas é para reafirmar a aliança do Senhor contigo. Restaurar isso na sua alma, em seu coração. O batismo é um ato de reconhecer publicamente que estou disposto a viver a mudança de vida. Vocês estão dispostos a viver a mudança de vida? Sim? E aí, meu lindão, você está disposto a viver a mudança de vida? Sim. O que você acha da gente convidar a galera para a santidade, uma nova história? O convite à santidade está aberto para você. E aqui eu quero já pedir o ministério de louvor, pode subir ao altar. Nós vamos estar cantando uma canção. E nesse momento eu quero te pedir para se colocar de pé. Por gentileza. Aleluia. Batismo é o ato de reconhecer publicamente que estou disposto a viver uma mudança de vida. Aleluia. Aleluia. O convite à santidade deixado para essa igreja nessa noite é: a você que está cansado e sobrecarregado. Talvez você está fadigado já da sua correria, do seu dia a dia. Talvez hoje você precisa restaurar algumas coisas que só você sabe, só você e Deus. Talvez alguns pontos da sua vida aí tá desequilibrado. E você precisa viver a santidade com o Senhor, é se separar daquilo que é ruim, daquilo que é errado. Sede santo porque eu sou santo, disse o Senhor. Você que está cansado e sobrecarregado, o Espírito do Senhor está aqui. Ele quer trazer o alívio imediato para você, mas também Ele quer trazer descanso para a sua alma. Como a gente sempre fala aqui, o alívio é algo imediato. Você descobre, conhece Jesus, dá uma coisa aqui no coração, né? Dá uma paz. Você parece que se encontra na vida. Nossa, você se sente amado. Você descobre o amor, se dá um alívio imediato. Mas quando você começa a conhecer Ele, a caminhar com Ele, você começa a obter descanso. Você não é mais aquela pessoa ansiosa. Não, você começa a desfrutar de um descanso. Por quê? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Mas para estar nas mãos dele, igreja, pare e pensa aqui comigo. É gostoso cantar essa música, a gente canta muito ela aqui. Mas para estar nas mãos dele, tem que entregar a vida para ele. Para que ele tenha controle da nossa vida de fato, tem que viver um caminho de relacionamento com ele. Mas como eu vou ver Cristo? Como que eu vou ver o Senhor nos dias de hoje? Jesus anda aqui no meio de vocês, ele aparece. Sim, ele aparece aqui, ele está aqui agora mesmo. Através da pessoa do Espírito Santo. Porque ele disse em sua palavra: eu vou ao Pai,
preparar lugar, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Como é que ele age? Ele age em você através daquilo que você ouve, leva ao coração, abre o entendimento, muda algumas coisas aqui por dentro, e você começa a mudar os seus hábitos, você começa a mudar a vida. O que é isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele trabalhando em você, Ele trabalhando na sua vida, Ele mudando o seu caráter, Ele mudando algumas coisas. É Ele ajeitando você, é Ele modelando você para viver uma nova história. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. E quem quer viver um momento de santidade com o Senhor? Eu faço nesse momento o maior convite para a igreja. O convite chamado o convite da graça. Um convite para você que quer viver a santidade, a separação, que quer entregar a sua vida para Jesus e mudar os seus hábitos. Cadê você? Deixa a gente orar pela sua vida, pela sua história. Você que entrou nessa noite, talvez conturbado, preocupado, como é que vai ser meu amanhã, como é que vai ser minha história? Não, eu só vim aqui para assistir o batismo, não, eu só vim para um culto, amém, glória a Deus. Mas o que vai ser do seu amanhã? Você está totalmente equilibrado? Você está convicto? Você está realmente pleno no Senhor? Deus tem algo para você hoje. O que Ele quer ter para você? Relacionamento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.